aqui... Então, a gente está aqui com representantes de quase todos os campos, pelo que eu estou percebendo, já temos 27 pessoas. Temos alguns diretores de campi, né? Professor Damião, que é o diretor do campus Maceió, professor Felipe Thiago, que é diretor do campus Penedo, professor Yatanilton, que é diretor do campus Piranhas, o professor Valdomiro, que é aquele que estava aqui com a gente, mas ele precisou sair, está aqui o coordenador de pesquisa do campus Viçosa, que é o campus do professor Valdomiro. Bom, no momento e o professor Éder Souza, também diretor do campus Marechal Deodoro. Então, bem-vindo, Éder. São os que eu estou observando aqui. Os demais são coordenadores de pesquisa, coordenadores de extensão, professores que têm interesse. Né? Professor Fábio Ribeiro não pôde estar presente porque tinha uma reunião no mesmo horário, mas ele enviou um representante. Estou vendo aqui o professor Tarso Marinho representando o campus Arapiraca. Bom, então, professor João Vicente, obrigada aí pelo contato, pela parceria de sempre, e passo a palavra para o senhor. Professora, muito obrigado. Muito bom ter o seu apoio, o suporte da gestão do IFAL nessa parceria com a FAPEAL. Eu estou aqui acompanhado de parte da equipe, com Poliana e com Maiana, né? E quero agradecer muito, muito aos colegas, diretores, professores. E o assunto que me traz aqui, e vamos direto ao ponto, é o edital Centelha 2, que nós haveremos de lançar agora, 30 de setembro. Não é? No meio dessa crise muito forte de falta de recursos, que o Instituto Federal, a Universidade Federal, as instituições federais de ensino, pesquisa enfim, graduação, enfim, todas as nossas instituições têm sofrido, não é? Nós estamos diante de uma grande oportunidade de dar a resposta devida participando de um edital como esse, um edital que ele é um edital que, antes do lançamento dele agora, dia 30 de setembro, há toda uma história por trás dele, que mostra a importância desse edital, não é? Então, para vocês terem uma ideia, no edital do Centelha 1 que nós lançamos, nós conseguimos, todo o estado de Alagoas, um somatório de 1.234 ideias. Né? Ideias boas que gerassem negócio. Dessas 1.234, nós chegamos às 28 empresas de base tecnológica que foram criadas. Então, o programa Centelha hoje já, ele já é de longe o maior programa de startup do Brasil, né, e um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Então, a gente queria muito... Estou respondendo. Então, só dizendo, colegas, que a ideia do edital Centelha é propiciar à pessoa interessada o apoio de recursos de subvenção econômica e recursos em bolsa, e depois ela pode participar de um ambiente com uma mentoria qualificada, e aí ela pode criar a empresa dela, ela cria a empresa dela, não é isso? E, ao final, de todo esse estágio de pré-incubação, nós temos uma nova empresa de base tecnológica em Alagoas. E agora, é importante dizer, não é que no edital Centelha 1, das 1.234 ideias, 182 ideias vieram do IFAL. Das 28 ideias que viraram empresas vencedoras, nós tivemos uma do IFAL. E nós sabemos que o potencial do IFAL é muito, muito maior. Muito, muito maior. Não é? Então, agora, para o edital Centelha 2, o esforço dos parceiros ele aumentou ainda mais, e ao invés de 28 empresas, nós deveremos criar 61 empresas, não é?
Cada empresa dessa vai receber R$ 53.334 de recursos de subvenção econômica e mais, cada empresa, um pacote de R$ 27 mil em bolsas, não é? Para que os empreendedores possam ter tranquilidade para poder focar e trabalhar no seu produto, no seu processo, enfim. Não é? Além disso, novamente, nós vamos ter um ambiente de pré-incubação com a Fundação CERT, que é a detentora da metodologia e que tem uma expertise muito consolidada para alavancar essas empresas, enfim. Então, é um esforço realmente muito grande, muitos parceiros do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, FINEP, a FAPEAL, Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Sudene pela primeira vez está vindo e está vindo apoiar com recursos de subvenção econômica. Então, é um esforço muito grande desses parceiros. Não é? Por que dessa reunião? E a professora Eunice tem respondido prontamente sempre que a gente pede um tempo para a gente poder conversar sobre as coisas. É que o Centelha 1, ele trouxe para a gente um aprendizado enorme. Inclusive, nós vimos onde o programa pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado. Não é? Então, nós tivemos, apesar desse número significativo de ideias, nós constatamos que muita gente se sentiu insegura, achou que suas ideias não estavam prontas, maduras, e se sentiram um pouco inseguras para submeter suas ideias. Não é? Também a metodologia da Fundação CERT, ela induz a criação de equipes. Não é? Então, as 28 empresas de base tecnológica que foram criadas, elas tiveram uma composição de 4,1 membros aí, entre sócios e desenvolvedores. Quer dizer, essas empresas criaram 115 empregos, ocupações de alto nível em Alagoas. Isso é muito importante, porque hoje a gente pode conversar com pessoas do governo e dizer, olha, com 3,7 milhões de reais foram criadas 115 ocupações de alto nível, apoiando empreendedores alagoanos, enfim. Então, agora, no Centelha 2, para as 61 empresas, a gente tem expectativa da criação de pelo menos 250 ocupações, né? Dessa qualidade. São empresas que a gente diz estão alinhadas com essa economia do futuro. Então, a nossa intenção é desde já, e partilhamos muito isso com a professora Eunice, de não ficar tudo muito só sobre os ombros dela como pró-reitora, mas da gente compartilhar juntos, dividir juntos, esse desafio que é mobilizarmos mais a comunidade do IFAL. Não é? Eu queria pontuar algumas coisas com vocês, que eu tomei nota. Não é? Nós precisamos, colegas, construir um mapa do IFAL pelas unidades todas espalhadas pelo estado de Alagoas, de tal maneira que a gente identifique o público-alvo. Não é? Então, na verdade, os públicos, não é? Aqueles que serão prioritários, quais são esses cursos, em quais cidades eles estão, quais são os horários de funcionamento, quais são os melhores horários para a gente encontrar esses interessados, potenciais interessados, não é? Se eles estão na graduação, na pós, enfim. Por uma decisão do parceiro maior, e aí o parceiro maior, em termos de financiamento, ele tem o poder unilateral de impor certos condicionantes, que é a FINEP, o recurso de subvenção econômica vai ser destinado apenas para quem tiver 18 anos ou mais. Então, aquela a alternativa dos emancipados, 16 anos emancipados, que a gente falava quando a gente visitou as unidades do IFAL da outra vez, isso está fora de questão agora. Precisamos seguir o que diz a FINEP. Por isso que eu, conversando com a professora Eunice, dizia a ela, professora,
seria muito importante ter um banco de dados dos egressos, que os egressos vão estar mais próximos dessa exigência para receber a subvenção econômica, que é ter 18 anos. Mas, entre os que estão matriculados, é mais fácil vocês, fazendo esse mapeamento por unidade, descobrir onde nós temos nichos, grupos, que podem efetivamente participar das propostas, não é? E vir submeter propostas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa muito do apoio de vocês para a gente fazer um mapeamento do IFAL. Onde está esse público, enfim, para a gente pensar uma mobilização. A mobilização, gente, ao contrário do Centelha 1, terá que ser toda online. Então, aquela equipe da FAPEAL, com a Fundação CERT, que visitou os camping, isso não vai acontecer. Não é? Então, por isso, nós precisamos, mais do que nunca, que vocês nos ajudem nessa pré-mobilização. Então, a palavra-chave aqui dessa nossa reunião chama-se pré-mobilização. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir trabalhar com os nossos alunos e egressos, mais a gente vai propiciar a eles as condições melhores para que eles participem do certame. E o IFAL tem a sua política, tem a sua autonomia acadêmica para estabelecer como vai funcionar as suas atividades cotidianas, diferentemente da UNEAL, da UNCISAL, da UFAL. Então, há pontos comuns e há pontos diferentes. Então, é muito difícil para a gente lidar com toda essas situações e as políticas de cada instituição. Por isso que para a gente é muito importante que vocês possam nos apoiar em relação a isso. Né? Outro dado para a gente também deveras importante, gente, é que o nosso público, e olha que o que eu vou falar agora é menos problemático para vocês do IFAL, mas mesmo assim vale a pena falar sobre isso, que é o nosso público, ele ainda está no processo de entender mais, querer saber mais sobre o que é esse empreendedorismo, não é? Sobre o que é um projeto, como uma ideia pode virar negócio, não é? Como é que eu, instrumentalizado com conhecimento técnico, como é que eu efetivamente migro para um outro ambiente, penso um negócio, um plano de negócio. Isso não é coisa simples, não é? Então, as nossas instituições em geral, alguns nichos, alguns grupos, algumas unidades fazem isso mais que outros. Então, a gente precisaria muito identificar e perceber quem poderia nos ajudar em relação a isso. A Fundação CERT, que vai trabalhar conosco, ela vai fazer eventos online, não é? Com a gente, enfim, que vão ter um determinado desenho, mas eu acho que alguns de vocês viram um pouco daquela mobilização que a gente fez no Centelha 1, que nós estamos trabalhando com a Fundação CERT para que isso seja mudado, e esse é o desafio que eu coloco também para os colegas. Por quê? Como vocês viram no Centelha 1, nós fomos e apresentamos, em geral, o que era o Centelha 1, o que era essa ideia, e o passo a passo, 4 passos para a submissão da ideia no site, no ambiente. Não é? Isso durava 40 minutos. Não é? Depois a gente abria para perguntas e a gente conversava com o público que estava presente. Ora, esse é o ponto, gente. Para os meninos e meninas que estão tendo uma formação estritamente técnica, é muito difícil, depois de uma palestra como essa, de repente vir e migrar para um outro ambiente onde eles têm que transformar isso numa ideia de negócio, não é, em alguma coisa. Então, eu acredito piamente, nós aqui da FAPEAL acreditamos, que essa realidade pode ser minimizada, principalmente aqui no IFAL. Não é?
mas a gente sabe também que isso pode ser, que as unidades do IFAL, vocês não são exatamente homogêneos, algumas unidades trabalham mais disso do que outras, então a gente precisaria muito do apoio de vocês para ajudar o público de vocês a amadurecer, a ter algum tipo de treinamento que possa ajudá-los a amadurecer para o certame. Não é? Então, a gente tem, eu falava para a professora Eunice, a gente queria muito saber quantos colegas poderiam se dispor a serem multiplicadores, não é? Então, nós estamos conversando com a Fundação CERT para um mini curso para multiplicadores do Centelha, para os colegas que já têm uma formação no campo do empreendedorismo e da inovação, é uma informação que tem mais a utilidade de fazer com que os colegas se alinhem ao espírito, à filosofia, à metodologia da Fundação CERT, que tem especificidades em relação a outras metodologias de criação de startups. Não é? Mas, para outros colegas que conhecem e que, eventualmente, queiram ajudar, mas não têm uma certa vivência no campo da inovação, aí sim, esse minicurso ele tem mais elementos que podem dar mais segurança. Não é? Então, o que a gente queria é que... e como é que isso pode ser feito? Como é que a gente pode fazer essa capacitação? Isso tudo está em aberto, a gente não sabe exatamente como isso pode acontecer. Então, por isso dessa reunião, para a gente entender como o IFAL vai retomar as atividades, como é que a gente poderia, de posse desse levantamento interno, de posse desse mini-curso, desse treinamento, para a gente ter multiplicadores, para a gente pensar como os multiplicadores poderiam fazer um pouco mais do que nós fizemos com 40 minutos de sensibilização. Em verdade, foi muito mais uma sensibilização que precisa ser feita, precisa acontecer, do que propriamente um treinamento que ajudem esse menino, essa menina no campo do empreendedorismo. Não é? Então, a gente queria ouvir vocês sobre isso. Não é? A gente também tem a gente vai poder disponibilizar material, a gente vai, dentre outras coisas, a gente está pedindo a representantes de vários segmentos que eles possam gravar um conjunto de mensagens por segmento, de maneira a espelhar um pouco o universo do mercado, que é demandado lá fora por vários segmentos econômicos, e aí a gente vai disponibilizar para vocês ouvirem um pouco isso que vem de fora. Mas, basicamente, gente, a gente precisaria muito do empenho de vocês nessa pré-mobilização. Quer dizer, o edital abre no dia 30 de setembro, fica aberto até 15 de novembro, é isso? São 55 dias ou 45 dias, salvo engano, professor. 45 dias, e só em situações muito excepcionais talvez aconteça uma prorrogação. Por isso que a gente precisa muito que, nesse prazo, um pouco antes, aconteça essa mobilização dentro das instituições, não é? E durante esse tempo aí, esse período de 45 dias, que os grupos possam nos ajudar. Então, isso que nós estamos apelando aqui para vocês, estamos apelando para outros parceiros. Eu dizia antes, a Fundação CERT vai fazer 15 eventos, nós queremos distribuir esses eventos também por todas as unidades, também vai ser online, e esses eventos da Fundação CERT não estão finalizados, o desenho deles, não é? Mas a gente quer que tenha mais conteúdo, no sentido de ajudar o nosso público a entender mais sobre empreendedorismo. Mas uma coisa a gente sabe, esses 15 eventos, eles serão poucos, não é? Eles serão poucos. E, principalmente diante do desafio que a gente tem, não é? Basicamente, as 28 empresas criadas no Centelha 1 foram de Maceió. A gente
não quer que isso se repita. A gente precisa muito que dessas 61 empresas, pelo menos, é o que eu acalento cá comigo, não é? Que metade delas venham do interior. A gente não pode ter essa preponderância da capital. O mais interessante seria esse equilíbrio de propostas. Mas, para isso, gente, vocês que são um público muito importante para a gente, a gente faz esse apelo para que vocês possam se engajar conosco nesse processo todo. Professor, mas só mais um comentário. Diga, Poli. Não, pode terminar, porque eu acho interessante a gente mostrar alguns dados, né, do Centelha passado, porque isso pode ser que ajude os professores a tirarem ideias para ajudar na mobilização com a gente. Um dado também, então, antes da Poli passar aqui uma apresentação, um dado importante também, gente, é que ficou uma controvérsia no âmbito das instituições públicas sobre o protagonismo que o professor poderia ter dentro de um grupo, dentro de uma empresa a ser criada. Então, em relação a isso, a gente pretende fazer uma reunião com as procuradorias, enfim, para a gente poder dirimir isso definitivamente, para a gente vencer e deixar isso muito claro para todos. Não é? Então, em alguns casos, algumas ideias foram... o grupo desistiu porque o professor fazia parte e a procuradoria da sua instituição disse que não podia. Enfim, nós tivemos problemas desse tipo. Além do que, as procuradorias elas tinham uma visão sobre o que poderia ser feito diferente. Não é? O procurador da Uncisal, relativamente ao procurador da UFAL, relativamente à do IFAL. Então, a gente precisa, e nós faremos isso num tempo propício e queremos divulgar para vocês. Tá bem? Ok, Poli, vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do programa Centelha e alguns dados da edição passada que podem ajudar vocês nessa tarefa de divulgar o programa com a gente. Eu acredito que nem todos os professores aqui conheçam o Centelha, imagino isso, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês, só um momentinho. Vocês já estão conseguindo visualizar a tela? Já pode? Sim, Sim. Deixa eu só apertar aqui o modo de compartilhar de apresentação. Ok. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ser bem breve, porque o professor já conseguiu explanar perfeitamente como é que funciona o programa, para a gente poder ir logo para os resultados que a gente obteve na edição passada, tá, gente? Então, o que a gente vai ver aqui rapidamente? O que é o programa, quais são os objetivos, as etapas do programa, quem é o nosso público-alvo aqui, quais são os benefícios do programa, a rede de parceiros e quais foram os resultados que a gente obteve lá na edição passada, quando a gente lançou em 2019, outubro de 2019. Então, o programa Centelha, na verdade, é uma parceria, né, a nível federal, e aí a gente tem várias instituições, como a MCTI, a FINEP, o FNDCT, a Fundação CERT, o CNPq e o CONFAP, né? E a nível estadual a gente tem outras parcerias. Qual que é o objetivo dele? Como o professor João já falou anteriormente, é justamente estimular a criação aí de novos empreendimentos inovadores a partir da geração de novas ideias. E com essa geração de novas ideias, ele pretende justamente aí disseminar essa cultura do empreendedorismo, que no nosso estado não é uma cultura tão forte e tão latente. A versão nova do programa, né, do Centelha 2, como o professor João bem falou aí, a gente pretende lançar o edital aí no dia 30 de setembro. Inicialmente, a gente almeja aí, a gente já tem certeza, né, a criação de 50 startups, né, de base tecnológica aqui para o nosso estado, porque a gente tem o aporte financeiro da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, aí no valor de R$2 milhões. A gente também tem uma contrapartida aqui do Tesouro do Estado, né, através da FAPEAL,
E a gente está em vias aí de fechar um convênio, um acordo com a Sudene, que ela pretende aí investir no programa mais de R$500 mil. Então, se a gente totalizar aí o montante desses recursos, a gente consegue a contratação dessas 61 startups, né? Na verdade, ideias que, ao final ali da seleção, da divulgação do resultado final, vão se transformar em startups com toda a orientação aí da Fundação CERT, da FAPEAL e do SEBRAE. Que vão chegar junto dessas ideias contempladas. O Centelha, ele é um programa muito diferente do programa, não costuma atuar, né? A gente tem um programa de subvenção econômica que é voltado já para empresas ou para MEIs, né? Para pessoas que já são formalizadas. E ele não, o Centelha, na verdade, ele vem antes disso. Por quê? Porque ele está atuando aqui, nessa lacuna, que é justamente quando a gente tem ali, né, o conhecimento que vem aí das universidades, das instituições de ensino superior, de pesquisa, e quando o aluno tem a ideia. Então, o que a gente pretende com o Centelha? Pegar justamente essa parte aqui do aluno, né, quando ele tem a ideia, fazer a modelagem do negócio dele, fazer com que ele consiga fazer o protótipo do produto dele, e quando ele já estiver na fase de finalização, de homologação desse produto, aí é que o Centelha acaba, que significa que essa empresa, que essa startup, ela já está pronta, né, para ir buscar outros tipos de apoio, seja através de apoios de incubadoras, de investidores anjos. Então, o Centelha atua muito antes da empresa ser formada. A gente tem alguns objetivos do programa que a gente já falou anteriormente, né, que é justamente gerar aí novas ideias, criar essa cultura, desenvolver essa cultura do empreendedorismo aqui no nosso estado. Como objetivos principais, né, alguns específicos, tem a geração dessas novas empresas aí, prioritariamente a partir do conhecimento que é gerado dentro dessas instituições de ciência, tecnologia e inovação. Tem a geração das inovações, né, que é do interesse da sociedade. A gente tem muito produto interessante que está vindo aí, finalizando no Centelha 1, essas empresas que foram contratadas lá em agosto de 2020, elas estão finalizando os seus produtos agora, então a gente tem muita coisa boa para servir para a sociedade e, mais uma vez, fortalecer aí o ecossistema e formar a cultura do empreendedorismo inovador. O programa ele é dividido em 3 etapas, para quem não conhece. É um processo muito grande aí de seleção, e a cada etapa, né, que o programa vai passando, essa ideia ela vai se qualificando, né, até que ela se torne um projeto mais robusto. A gente tem a primeira etapa que a gente está agora, que é essa etapa que a gente está fazendo aqui com vocês, que é de articulação e preparação, que é justamente onde a gente está aqui captando vocês, que vão ser nossos parceiros, que já foram parceiros na edição passada do programa, né, para que a gente possa mapear esse nosso público. Depois dessa etapa de articulação e preparação, a gente vai passar para a etapa de divulgação, é uma etapa que já está bem próxima de acontecer, né, divulgação e captação desses novos empreendedores aí. E aqui a gente começa a fase, né, a partir do dia 30 de setembro, a fase de ideias, né, quando a gente lança o edital, que é a fase das inscrições das ideias. Foi onde a gente teve um número de 1.234 ideias no edital passado, no edital 2019. Depois que essa fase de ideia, a gente deixa o edital aberto para essa primeira fase. Eu não consigo me lembrar agora, professor João e a Maiana, se puderem me dar uma ajuda aqui. Quantos dias a gente deixa essa primeira fase aberta? É uma fase muito simples, né, onde a pessoa que está concorrendo lá, o proponente, ele vai colocar qual é a ideia dele, qual é o problema da sociedade que ele está tentando resolver ali com aquela ideia, qual é o diferencial daquela ideia dele para outras ideias, para outros produtos ou outros serviços que já existem no mercado, e quem é a equipe dele, quem é que vai participar junto com ele nesse processo. São 4 perguntas bem simples, tem limite de caracteres, essas ideias são avaliadas, né, do número máximo aqui que a gente obtiver dessa primeira fase, a gente vai selecionar 200 propostas que vão para a segunda fase. A gente abre de novo a plataforma lá de submissão de propostas e de ideias.
Agora o formulário de submissão ele passa a ser um pouquinho mais robusto, tem um pouquinho mais de questões voltadas para questão financeira, como é que ele pretende usar aquele recurso. É importante lembrar também que para todas essas fases, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, a gente tem vídeos, né, tutoriais dentro da própria plataforma do Centelha que vão auxiliar aí o proponente a submeter o projeto dele. Então, é uma coisa muito fácil, muito explicativa, né, autoexplicativa. Depois que ele passar por essa segunda fase, né, ele vai submeter a ideia dele, vai ser avaliada, a ideia dele vai passar para a terceira fase, né, se for um projeto aí bacana, uma ideia bem escrita, e ela vai para a terceira fase. Na terceira fase, ele tem que continuar a preencher a ideia dele que já estava sendo iniciada nas fases anteriores. Então, a gente tem um pouquinho mais de aplicação nesse formulário. Algumas perguntas são feitas para que ele possa descrever um pouquinho melhor como é que ele pretende tocar aquele projeto, quais são as metas que ele vai ter, para que a gente consiga acompanhar. Logo depois da terceira fase, onde a gente seleciona as 100 propostas, a gente vai selecionar as 61 que vão ser aí contratadas pelo programa, né? Aí a gente tem a quarta fase, que é uma fase que a gente dá orientação para a abertura desses projetos, para que eles se transformem aí em empresas. E logo depois disso, a gente tem a quinta etapa, que é a etapa de acompanhamento, né? Que a gente tem todo o know-how aí da Fundação CERT, que vai ajudar essas empresas numa questão de aceleração do projeto delas. Quem é o nosso público-alvo? Acho que o professor também já havia comentado, né? São pessoas físicas maiores de 18 anos, tem que ser residente aqui no estado de Alagoas, ou pessoas com 16 anos, mas que elas já estejam aí emancipadas, também residentes no estado. Empresas também com faturamento anual bruto, né? De até 4.800.000 reais, mas essas empresas, elas têm que ser empresas recém-nascidas, ou seja, elas têm que ser criadas até 12 meses após o lançamento, na verdade, antes do lançamento do edital. Então, se você tem uma startup, né, se o aluno ali tem uma startup que foi criada até o dia 30 de setembro de 2020, então ele vai poder participar do edital. E a gente tem aqui os servidores públicos, né, com ou sem dedicação exclusiva, eles podem ser tanto proponentes, desde que as instituições deles possibilite essa participação. Então, tem que olhar aí no regulamento da instituição. Quais são os benefícios do programa? O professor já falou muito bem, até 53 mil reais em subvenção econômica, né, para essas ideias que viraram empresas, até 27 mil reais em bolsas, e captação e formação para a equipe empreendedora, né, que é todo o processo aí de aceleração, de pré-aceleração, que a Fundação CERT vai fazer com a gente. A gente tem uma rede de parceiros, né? Então, aqui, quem são os nossos parceiros? Né? Instituições que trabalham aqui com ciência, tecnologia e inovação, com empreendedorismo, que vão firmar um termo de parceria para dar o apoio para a gente. A Maiana vai disponibilizar esse termo de parceria aí para o pessoal do IFAL. E pessoas físicas. Foi enviado, né, Mai? Valeu. E pessoas físicas, né, que podem ser indicadas aí para trabalhar como agentes inteiras, que vão ajudar a gente na divulgação do programa. A gente tem um pouquinho do papel e da importância dos parceiros, né, tanto na divulgação, a realização desses eventos de divulgação, envio de e-mails, vocês podem passar uma mala direta, né, com a lista de egressos, como o professor João bem falou aí, bem deu essa ideia também. Mobilizar também a região de vocês, né, na orientação, esclarecer algum tipo de dúvida ou encaminhar essas dúvidas para que a gente possa, né, tirar aí a dúvida do proponente. Na avaliação, isso é um processo muito interessante também, que vocês podem fornecer aí nomes, né, que ajudem a gente na avaliação dessas propostas, no acompanhamento, participar das oficinas que a gente faz, com os projetos, que a gente faz oficinas tanto antes agora nesse processo de divulgação do edital, e após, né, quando essas empresas são contratadas, a gente também faz muito evento. E também na premiação, né, oferecimento de serviços que vocês tenham disponíveis, de algumas ferramentas.
A Maiana já passou aqui, né, o modelo do termo de formalização de parceria, é um termo bem simples, onde vão se inserir ali algumas informações sobre a instituição e marcar alguns pontos que vocês podem ajudar a gente aí para a divulgação do programa. Isso aqui é um ponto interessante que o professor João já chegou a falar, que é sobre os resultados do Centelha 1. A gente teve aí um grande boom de ideias, né, de projetos. A gente ficou, acho que foi o segundo estado com mais ideias. Não foi, professor João? Acho que o segundo estado com mais ideias. Outros estados também lançaram o programa Centelha lá em 2019. Esse ano, aqui em 2021, outros estados também estão lançando o edital concomitantemente com a gente. E a gente teve uma adesão que poderia ter sido maior do IFAL. Na verdade, a gente teve uma adesão boa, mas eu vou tocar em um ponto que a gente talvez precise pensar em práticas aí para tentar melhorar. Quando a gente pega lá das 1.234 ideias, aqui a gente tem um ranking, tá? Das instituições de ciência e tecnologia que submeteram propostas. Então, a gente tem aqui o IFAL, em segundo lugar, com 182 propostas. Isso aqui é na fase 1 do programa, tá, gente? Então, das 1.234 ideias, 182 foram submetidas, mas passaram para a fase 1 apenas 22 propostas. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar também na qualidade dessas ideias. A gente faz oficinas, mas eu acho que o professor ali dentro de sala de aula, ele pode dar essa ajuda, né, para o proponente, para o aluno. Na fase 2, a gente teve 16 ideias, e da fase 2 para a fase... E na fase 2 foram aprovadas apenas 8. E aí a gente vai ver os dados aqui da fase 3, né? Da fase 3 foram submetidas aí 16 ideias e aprovadas apenas uma. E uma coisa que a gente acha bem estranho, que a gente percebeu isso não só no IFAL, mas também em outras instituições, é que, na verdade, esse número aqui de uma ideia aprovada, de uma ideia contemplada, ele é inverídico, porque, por algum motivo, quando o proponente, o aluno ou o professor ia lá se cadastrar na plataforma, que a gente pedia para que ele colocasse a instituição da onde ele tem vínculo, né, seja ele um aluno egresso ou não, a instituição que ele teve vínculo, as pessoas não colocavam ali que elas eram de determinada instituição. Então, acho que tem que se criar uma mobilização aí de pertencimento dessas pessoas para, como o caso, o IFAL, né, alguma forma de fazer com que esses proponentes eles se sintam parte ainda, né, da instituição, para que esses números aqui eles sejam alavancados. E eu Poliana, acho que... Oi, professora. Permita-me aí nessa parte que você coloca, né? Até para socializar aqui com os colegas, acho que boa parte dos colegas aqui do IFAL, eles conheceram o Centelha 1, né? Alguns diretores acompanharam, alguns mais de perto, outros mais distantes, mas é quando você coloca que o IFAL teve ele um aprovado, né? Na verdade, é como você disse, nós tivemos uma outra equipe que foi aprovada em 7º lugar, mas eles não tinham se identificado como IFAL. Né? Isso. Então, isso não contou para a gente, depois que vocês enviaram a estatística para a gente, mas depois a gente descobriu, né? O professor ele entrou em contato com a proreitoria, porque ele estava preocupado com essa questão dele ter exclusividade, dedicação exclusiva e como seria. Então, só para compartilhar aqui com os colegas que estão aqui do Instituto, e principalmente com os diretores, que nós tivemos, né, uma colocação muito boa, apesar do número ter sido expressivo na primeira fase, como você colocou, foram 182 submissões, mas né, chegamos lá no final somente com uma, na verdade foram duas, uma que não estava identificada como Instituto Federal, que ficou em 7º lugar, e essa uma que você colocou aí no slide ficou em primeiro lugar. Acho que foi em primeiro, exatamente, ela ficou em primeiro. Né? Então, para os colegas que não sabem, que talvez não tenham chegado a essa informação, nós tivemos o primeiro lugar no Centelha 1 com o professor do campo Satuba, professor Davi Carnaúba, né, a equipe dele. Bom, então, é importante você trazer isso, né, para que a gente agora no Centelha 2, a gente consiga fazer essa divulgação de modo que
cada equipe nossa, ela se identifique como Instituto Federal de Alagoas, né, para poder trazer essa visibilidade para o Instituto também. Isso que tem um orgulho. E só para também justificar esse pedido que foi trazer, principalmente os campi que têm curso superior, por um fato que o professor João Vicente ressaltou, né, é que a idade mínima para poder, né, participar é de 18 anos, e a gente sabe que o nosso público no IFAL, a maior parte deles são adolescentes, né, nós temos muitos cursos técnicos, o nível básico aí integrado com o técnico, onde nós temos muitos alunos adolescentes, então, por isso, a justificativa aqui dessa reunião ter principalmente representantes dos campi que ofertam cursos de nível superior, porque são nesses níveis, né, que a gente tem um público mais maduro, um público de 18 ou mais anos. Então é isso, Poliana, obrigada aí pela interferência que eu fiz. Pode continuar. Imagina, professora, eu que agradeço. Não, eu terminei a apresentação e eu acho que esses dados, eles trazem informações importantes para que a gente possa trabalhar numa forma de mobilização a atingir esse público específico da gente, né? E principalmente criar algo de pertencimento desse público que vai participar, né? A vincular aí o nome dele ao nome do IFAL. E também tem uma coisa importante, colegas. Vejam que o edital ele é muito denso e complexo. Ele dura, no mínimo, 14 a 20 meses, não é? Até a empresa sair, ser liberada para o mercado, digamos assim. E se a gente contar a pré-mobilização, que precisa acontecer, como essa reunião aqui já faz parte disso, o tempo é ainda maior. Por isso que um edital como esse é uma oportunidade singular. A gente precisa agarrar e trabalhar para que a nossa instituição, o IFAL, possa se envolver ainda mais e ter ideias, e que vocês possam ter mais ideias aprovadas. Não é? Então, eu só ainda... quando você inscreve sua ideia, você entra no ambiente, você tem acesso lá a uma série de treinamentos. Antes também você vai ter vídeos, mas para mim é absolutamente insuficiente. Vocês precisam ajudar o seu público a amadurecer mais. Por isso que, mais do que nunca, a gente está insistindo nessa pré-mobilização. Então, os vídeos estão lá, eles falam mais facilmente para quem já teve alguma formação, vem acompanhando um pouco das experiências ligadas à inovação. Mas para quem não apenas vinha tendo uma formação técnica, há uma coisa aí que não vai se resolver vendo o vídeo e agora eu vou fazer, não é? Então, é importante nesse sentido, por isso que queremos ouvir vocês sobre essa coisa da gente saber quantos nós poderíamos contar dentre vocês para serem multiplicadores, ajudar nesse mapeamento das turmas, poderem interagir mais de forma incisiva, mais recortada, no caso das turmas. Não é? No Centelha 1 aconteceu de eu ir com o Leandro Carione, o colega lá da Fundação CERT, chegamos numa unidade do IFAL, auditório cheio de meninos de 11, 12 anos. Foi uma experiência interessante? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E essas coisas aconteceram. Então, a gente tem que minimizar eu diria, essas situações para a gente focar mais ainda, acertar mais no público que a gente precisa. Então, queríamos ouvir vocês um pouquinho. A gente tem a direção geral aqui do Campus Maceió, não sei quem é, mas levantou a mão, então se pronuncie. Só um pouquinho, o link é nosso, Baiana? Não, o link é do IFAL. Tá, professora, ele vai se encerrar agora ou não? Não, vamos ouvir aqui o professor Damião. A gente colocou... Eu digo, essa reunião é de 1 hora do Meet, não, né? De 1h30, a gente colocou até as 3h30. Tá bom, então vamos. Então, o professor Damião abriu aqui a fila para poder falar. Professor Damião, então.
Ok. Boa tarde a todos, todas. O professor Flávio Mota está aqui presente, já levantou a mãozinha também. O professor doutor Flávio Mota é do nosso Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da área de Informática. Assim como a nossa querida pró-reitora aqui presente, professora Eunice Palmeira, boa tarde, é do nosso campus Maceió e também da área de Informática. E eu digo professora querida porque é mulher, é negra, é guerreira, é educadora e aqui está à frente das transformações sociais. Uma falazinha rápida, eu digo assim, que é mulher e aí saudar as mulheres que ganharam medalhas na nossa Olimpíada no Japão, a nossa ginasta, né, que deu um show ganhando um ouro e prata, a Ana Marcela, da maratona, que ganhou a medalha e dedicou à namorada dela, e aos outros nordestinos, o Isaquias, que dedicou aqueles que morreram pela Covid, ao boxeador, ao outro que ganhou a medalha também no surf. E aí o que eu quero dizer é que é Nordeste, é que são populações que vieram das bases e, como o senhor falou, senhor João Vicente, é como um nicho que nós precisamos motivar, captar e trabalhar junto no sentido de construir transformações sociais. Tá? Então, sinta saudade da minha querida reitora Poliana. João, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive uma bolsa da FAPEAL, minha orientadora é a professora Marisa Bernardes, de Linguística Aplicada, ela deve estar na Paraíba agora, mas eu quero dizer nesse momento que a bolsa foi um presente que eu tive numa época em que eu não estava ainda no IFAL, eu sonhava, professora Eunice, entrar no IFAL, eu passava de ônibus ali e dizia, meu Deus, será que um dia eu vou estar aqui? E hoje, numa direção geral, eu fico super feliz. E a bolsa que eu utilizava da FAPEAL como agência de fomento a diversos processos no estado de Alagoas era assim, era para comprar livros. Professora Eunice, eu ficava o dia todo no subsolo da Biblioteca Central estudando, em cabines individualizadas. E assim, eu agradeço a FAPEAL, viu, Poliana e João, quero dizer isso aqui. A Poliana usou uma palavra muito bonita que eu gosto, que é pertencimento. Nessa linha de pertencimento, eu quero usar também a expressão sororidade. Todos os nossos discursos são políticos, não tem para onde correr, viu? E empoderamento, são expressões que estão na moda no momento, e essa expressão de pertencimento é forte, porque vão mostrando os lugares de onde nós construímos e fazemos sentido necessários nessas relações sociais. Tá bom? Vamos lá. O Flávio está aqui, e aí ele vai poder falar mais sobre o Projeto Centelha, mas eu vou colocar o Campus Maceió à disposição para, se for necessário, professor Eunice, nós mobilizarmos os nossos coordenadores de cursos e áreas, que são 26, tanto dos cursos técnicos como dos cursos... 26 cursos, tá? Como nos cursos diversos de superiores, graduação, tecnológico, licenciaturas e nossa especialização. Quando foi no processo de institucionalização dos cursos FIC, formação inicial e continuada pela PROEX, nós convidamos uma reunião no MIT, a sala ficou cheia, e nós sensibilizamos os nossos colegas e passamos a ofertar. Apareceram 9 cursos que vão ser ofertados a partir de setembro. E se Poliana e João se acharem por bem, não sei se Flávio concorda, está com a mãozinha levantada, a gente pode puxar uma reunião nesse sentido e conversarmos sobre o primeiro, o Projeto Centelha, e o segundo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, bom, nós assumimos a gestão, professor Eunice, nós recebemos a última, depois de tantos blefes desse governo federal, e não tem nenhuma preocupação de dizer isso, porque nós caminhamos com contingenciamentos e bloqueios do orçamento que já foi cortado desde, 2010. Bom, mas aí nós recebemos a última parcela, e na quinta-feira passada nós sentamos e definimos uma reorganização do nosso planejamento. E uma das prioridades, professora,
é a otimização do nosso espaço para as empresas júnior. Aí nós estamos conversando com o Fábio, que é o diretor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Já estamos aí com os orçamentos caminhando para otimizarmos isso e já temos um espaço como etapa, pelo que eu percebo, subsequente a esse processo de startups, porque, para mim, esse diálogo hoje também é um processo de formação, tá? Então, minha fala hoje vai no sentido de colocar o Campus Maceió à disposição, trabalharmos, se for o caso, sensibilizarmos e mobilizarmos os nossos colegas, vermos uma oportunidade de não só mobilizarmos os nossos colegas, coordenadores e professores, mas que os nossos colegas passem também a mobilizar os nossos alunos, sobretudo dos nossos cursos tecnológicos, tá, gente? Uma empresa júnior já aprovada e encaminhada, professora Eunice, no curso de Engenharia Civil, e uma no curso bacharelado de Engenharia Civil, e uma já bem encaminhada no curso tecnológico de alimentos, já, meus queridos. Então, nós temos os cursos tecnológicos de turismo, hotelaria, alimentos. Chega, me ajudem, pelo amor de Deus. Design, chega, Flávio. Turismo, hotelaria, alimentos, design. Chega, se tiver alguém aqui, eu esquecer. Bom, mas nós temos os cursos tecnológicos, que eu entendo que são um nicho, como o senhor diz, João, para nós vermos os nossos colegas e trabalharmos essa questão do empreendedorismo, que são componentes curriculares dos nossos cursos. Era isso que eu tinha que dizer nesse momento. Tá, nós temos alguns docentes no nosso campus, a exemplo do professor Eduardo, de informática, que trabalha também com essa temática. Damião, você fechou o áudio. Desculpe, então veja, eu não sei se eu estava dizendo que nós temos alguns docentes, professor doutor Eduardo de Informática, que trabalha com essa temática de startups. Né? Eu acho que, Flávia, com você aí, seria o momento de nós fazermos um movimento em direção a ele, para darmos o start a essa questão. É isso, satisfação, João, satisfação, Poliana, estamos aqui. Flávio, boa tarde, meu querido. Bom, era isso que eu queria dizer. Nesse momento, estou feliz aí com a fala de vocês. Espero que o Campus Maceió, junto com o Flávio e o Fábio, a gente possa entrar mais nessa vibe, tá? Oi, pessoal. Boa tarde a todas e todos aí. Pessoal, vejam só, eu queria me colocar à disposição, né? Damião comentou já aí um pouco, eu faço parte aí da gestão lá do Campus Maceió. É uma honra aí, já estava querendo levantar a mão, já fazia um tempinho, ainda bem que o Damião levantou logo, que aí eu pude levantar logo em seguida, certo? E eu queria comentar, né, a gente, antes da pandemia, a gente já começou a fazer alguns eventos relacionados com o empreendedorismo, lá no Campus Maceió, em parceria com o Sebrae. Né? Então, assim, a gente já tem alguns professores nessa linha aí, como o professor Damião comentou. E aí, por coincidência, na semana passada, nós começamos a organizar também um evento exatamente nessa temática. Eu não estava sabendo ainda do Centelha 2, né? E fiquei muito feliz agora em ficar sabendo, né? E que foi através do Campus Maragogi, viu, professor Eunice? O Joab, né, que é o coordenador de pesquisa e extensão de lá, me convidou para fazer uma palestra sobre o tema. E aí eu aceitei, né, como também sugeri que a gente pudesse abrir, né, esse evento para todo mundo da instituição. Então, a gente está organizando um evento, vai ser online e vai ser no YouTube, e vamos disponibilizar para toda a comunidade. Né? Então, já peço a todo mundo aqui do IFAL aí que ajude a gente na divulgação. Certo? Então, assim, eu já vejo como uma primeira possibilidade para a gente começar a fazer um pouco do que a FAPEAL aí tá pedindo ajuda, que é nessa divulgação, né? E assim, estou à disposição, queria receber de alguma forma mais informações, né, para a gente poder se articular lá com outras pessoas também do Campus Maceió, dos outros campos também, e ver como que a gente pode pensar na melhor forma de fazer essa divulgação, essa orientação também, né? Eu participei do Centelha 1,
alguns alunos, né? Uma dessas 182 aí foram minhas, né? Infelizmente aí não fui selecionado, mas esse ano essa agora vou participar, certo? E é isso, fica à disposição. Eunice, se você puder já aproveitar que tem uma boa quantidade de gente aqui, já deixar claro com relação a essa possibilidade, né, para que a gente possa já dizer para os professores, né, que a gente pode participar, independente de IDE, independente do que quer que seja. Acho que isso é importante, vai motivar muita gente e fica à disposição. Obrigado, pessoal. Bom, obrigada, Damião, pela fala. Obrigada, Flávio, também pelo apoio, pela disponibilidade. Não sei se tem mais alguém que gostaria de se colocar. Eu vi aqui que o professor Hélio Cardoso teve que sair para dar aula, mas também se colocou à disposição. Eu queria só, antes de alguém se pronunciar... Eu gostaria também. Então, Iata, por favor. Não tinha visto que você tinha levantado a mão. Por favor, professor Iata Newton é diretor do Campus Piranhas. Fique à vontade, Iata. Primeiro, agradecer pelo convite, né, para participar desse encontro. Discutir inovação é sempre de suma importância, né, para o IFAL e para a gente, né, que está à frente nos campi, né, e assim como o Damião, gostaria de deixar o Campus Piranhas à disposição para que a gente possa fazer, né, um trabalho com os nossos professores e estudantes para participar, né, dessa atividade que é de suma importância para a gente, né. O Campus Piranhas hoje tem um perfil, né, agroalimentar, eu sempre digo. Nós trabalhamos com cursos da área de agrárias e de processamento de alimentos, né. Nós temos cursos técnicos em agropecuária, agroecologia, agroindústria e alimentos. E nós temos 2 graduações, né? Um bacharelado em engenharia agronômica e uma licenciatura em física, né? Na área de formação de professores. O campus já vem trabalhando numa constante discussão, né? Nós fazemos parte do ecossistema de inovação aqui do Sertão Alagoano, através do SEBRAE, né? Em parceria também, por exemplo, com o campus Santana do Ipanemas e outros atores que fazem parte desse ecossistema, né? A gente já instituiu uma empresa júnior aqui no campus, né? A Sertão Tech, e inclusive com um evento já programado, né? Além disso, né? O laboratório IFMaker, né? De prototipagem, assim como Maceió também, né? Tem um laboratório de prototipagem que está à disposição, né? Para que a gente possa construir algo efetivo nesse novo evento, né, do Centelha, né? Nós não participamos ainda de nenhum, mas eu acredito que o Campus Piranhas e seus professores e seus alunos têm muito a contribuir, né, no evento. É isso. Obrigado. Obrigada, Iata. Tem mais alguém que gostaria de falar? Professor Eugênio, chefe do Departamento de Pesquisa, Pesquisa e Inovação. Sim, Eunice, por favor. Obrigado. Pois não. Pessoal, o Centelha realmente ele motiva bastante, né? Quando esse edital é aberto e é divulgado as propostas no campus, né? Realmente é um meio, né, de interação dos professores com os alunos. É uma forma de você interagir melhor, de incentivar os alunos. No Centelha 1, eu estava como coordenador de pesquisa e extensão do campus Coruripe. Eu divulguei bastante o programa lá em Coruripe. Talvez, se vocês olharem o ranking de submissão de propostas, vocês vão perceber que Coruripe foi a segunda unidade educacional federativa aqui de Alagoas, apenas atrás do campus AC Simões, da UFAL, em submissão de propostas. E conseguimos avançar para a próxima fase 4 ideias. Minha experiência, o que é que acontece? As submissões, muitas vezes, elas ocorrem por alunos e servidores.
os servidores têm aquela questão de não poder ter um CNPJ próprio, né? Os alunos, muitas vezes, também são de menor idade, precisam da autorização dos pais, e fica difícil tocar os projetos para frente. Mas a experiência de participação, como o professor Flávio falou, é maravilhosa, né? Motiva realmente e ajuda a divulgar o programa, e isso vai gerando um amadurecimento. Não é pecado nenhum servidores e alunos, né, participarem, né? Não pode extrapolar as regras do edital. Em algum momento você tem que parar, não pode colocar aquilo ali mais para frente, dedicação exclusiva e tudo mais. Hoje, isso foi em 2019. Hoje, no IFAO, eu estou como coordenador de extensão tecnológica. E uma das minhas atividades é acompanhar os projetos do IFAO no programa IFE mais Empreendedor Nacional. Temos 8 equipes no IFAO, 8 projetos, que atendem diretamente, né, como público-alvo, microempreendedores, empreendedores individuais. As 8 equipes, cada uma delas tem 6 bolsistas, tem um coordenador de equipe e atendem a pelo menos 5 empresas. Então, estamos falando aí de pelo menos 40 empresas, microempreendedores atendidos pelo IFAO atualmente. E uma das exigências do edital IFE mais Empreendedor Nacional é justamente, né, que o interessado em participar do programa, né, o público externo, tem o CNPJ. Então, na reunião de hoje, foram convidados os coordenadores de equipe do IFAO, do programa IFE mais Empreendedor Nacional. Estão aqui presentes, né? Então, se encaixa como uma luva. A gente precisa de pessoas para oferecer treinamento. Então, nós temos esses 8 coordenadores. Já foi dito aqui que não é interessante que as propostas se concentrem em Maceió. Então, esse programa IFE mais Empreendedor Nacional só tem um projeto de Maceió, que atende ali a região do Benedito Bentes. Os 8 são de campos do interior. Temos os 6 bolsistas de cada projeto para atender, temos coordenadores de equipe, né? É muito interessante o programa IFE mais Empreendedor Nacional, porque tem bolsas para os servidores coordenadores, para os alunos bolsistas. O programa dura 6 meses, então vai até dezembro desse ano. Começou agora em junho. E eu gostaria bastante, eu como coordenador institucional de extensão tecnológica, que os coordenadores de equipe do programa IFE mais Empreendedor motivassem as empresas que atendem os empreendedores a participarem do Centelha. Se eles conseguirem o êxito na submissão de pelo menos, né, a cada pessoa dessa atendida, cada empresário desse atendido, já seriam 40 propostas. E não teríamos medo de colocar, né, a ideia até o final do edital, porque eles têm o CNPJ, eles têm essa autonomia para seguir com a ideia. E se der certo, se a FAPEAL realmente conseguir ajudar, né, vai ser excelente, porque um dos objetivos do edital IFE mais Empreendedor Nacional é ajudar as empresas que estão em dificuldades por conta da pandemia. Então, é uma união de forças, como o professor Damião bem falou. A questão da pandemia, né, afetou grandemente todas as pessoas, e no setor econômico também. E já existem essas parcerias para ajudar os empreendedores a se reerguerem, a se reinventarem, a remodelarem seus negócios. Então, o pessoal do IFE mais Empreendedor está nessa reunião, está escutando, atento, o pessoal extremamente engajado, né? Dá prazer de apresentar os relatórios mensais das atividades desses projetos, necessário para a prestação de contas, né? Só é liberado o pagamento com a apresentação de relatório. Isso tudo não é só incentivo, né? Também tem controle. É excelente e dá prazer coordenar essa equipe. Então, é o meu voto aí, né, de esperança ao sucesso do Centelha Alagoas 2021. Né? Fiquei contente de participar, atuando apenas no meu campus, Coruripe, e hoje incentivando todo o IFAO a participar do Centelha. Vamos centelhar!
Obrigado. Obrigada, Eugênio. Obrigada a todos. Bom, tem uma pergunta aqui, professor João Vicente, né, do Márcio Bino, que é o nosso coordenador de pesquisa do campus Palmeira dos Rios. Ele pergunta se podemos submeter projetos com a empresa júnior do campus. Não sei se vocês já poderiam responder. Olha, nós fomos ao evento lá que aconteceu até no SESMAC em Maceió, que era um evento com todas as empresas júniores do estado, quase todas, e a gente foi lá estimulá-los a virem para o Centelha, mas não como empresa júnior, que eles montassem equipes e apresentassem suas empresas. Não é? A ideia era mais essa. Se a empresa júnior pode efetivamente participar, essa é uma... Pode. A empresa júnior pode participar desde que ela seja uma empresa nascente, que ela tenha 1 ano de idade. 1 ano, pelo menos, né? Contados a partir da data de lançamento do edital, que vai ser dia 30 de setembro. Então, se ela passou a existir no dia 30 de setembro, o CNPJ dela é do 30 de setembro de 2009, ela pode participar. Se não, a ideia é justamente essa, né? Que se junte ali a equipe, submeta a ideia e eles vão ter que formalizar um novo CNPJ, caso eles consigam aí a aprovação do edital. Professora, eu queria perguntar aos professores aqui do IFAL sobre a questão dos egressos, se isso é factível, é mais fácil, é mais difícil, para trazer esse público de volta, para receber entrar nesse ambiente de que fala o professor Eugênio, não é? Os outros colegas aqui, o professor Iata, enfim, o professor Flávio, se vocês conseguem mobilizar esses egressos para eles poderem se beneficiar dessa mobilização também. Tem alguém que gostaria de se colocar com relação a essa pergunta? Eu já antecipo, antes que alguém se coloque aqui, professor, a gente depois podemos ter uma reunião com o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, né? Posso depois ver um horário que eles possam, já que eles não puderam vir hoje. E aí a gente já conversa, eu, o senhor e o professor Abel e a equipe dele, para a gente também ver como é que eles podem nos ajudar com relação à questão dos egressos. Porque a Pró-Reitoria de Extensão é a Pró-Reitoria que faz essa ponte, faz esse diálogo mais direto com os nossos egressos. Agora, eu sei também que os campi, né, eles também têm esses contatos com esses ex-alunos nossos. Não sei se alguém gostaria de responder a essa pergunta, algum professor que mantém esse diálogo, alguma coordenação de extensão. Professor Damião. O professor Damião levantou a mão. O professor Damião e também o professor Márcio Bino. Então, professor Damião levantou primeiro. Eu acho que a senhora, professora Eunice, já deu o tom, né? Tem a Pró-Reitoria de Extensão, que pode ser conversado, mas nós temos as coordenações de relações empresariais e egressos, os antigos CIEs, Coordenação de Integração Escola-Empresa, e, dependendo dos diálogos que mantivermos, pode manter esses contatos e fazer chamadas a esses egressos para participarem de um encontro, talvez por campi ou todos os campi, né? Como eu já disse antes, se for o caso, professor Eunice, nós podemos chamar os coordenadores dos 26 cursos do Campus Maceió e cada coordenador convidar 2 professores, né, que tenham expertise na temática, para participarem do encontro, como a gente fez no encontro para os cursos FIC, depois a gente pode ver algum encontro com os egressos. Acho que é possível, sim. Ok, obrigada, Daniela. Professor Márcio Bino. Boa tarde a todos. Gostaria de falar desse ponto que está sendo bem importante agora nesse momento, durante a pandemia, que muitos alunos, eles abriram, né, o MEI, né, se juntaram aí, abriram empresa de projetos, estão prestando serviço na região, fizeram capacitações aí fora, né, do estado de Alagoas, estão atuando aí nessa parte de energias renováveis, enfim.
E aí, assim, eu me coloco à disposição, né, para entrar em contato com esses alunos, né, e marcar uma reunião para apresentar esse projeto, esse edital, né, Centelha, né, para mim é uma coisa nova, né, particularmente. Eu cheguei há pouco no IFAL e fico muito feliz, né, vendo essa iniciativa. E é exatamente o que os alunos vêm buscando, né, no dia a dia, né, durante a pandemia, né, nós, como professor, eu como professor, né, venho ajudando alguns alunos, né, nessa vertente aí, né, na parte do empreendedorismo, né, e aí com a chegada aí da célula incubadora, né, os alunos também estão buscando mais, né, esse apoio, e acredito que esse edital Centelha vai vir agregar muito. E aí eu me coloco à disposição, né, para convocar os alunos, e aos alunos que estão se formando agora no curso de engenharia civil. Eu sou da área de engenharia elétrica, mas ministro alguns de engenharia civil, e aí muitos alunos eles já estão se mobilizando, né, para montar aí suas microempresas para prestar serviço para as construtoras da região, né? Então eles estão deixando de ser estagiário e virando agora prestador de serviço, né? Então é muito importante. Aí eu estou à disposição, né, no que vocês precisarem, tá, para fazer essa divulgação num campus Palmeira dos Índios, né, na região ali de Arapiraca também, e todo o estado de Alagoas, né? Se eu conseguir, eu estou à disposição aí também, professor Eunice. Professor, é importante também a gente frisar que o Centelha ele é muito amplo. Quando a gente fala em empresa de base tecnológica, na verdade, ele ultrapassa até isso. Então, a gente pode apoiar games que têm um viés educacional, não é? Há muita coisa aí. Em Goiás, eu conheci uma moça da letras com um rapaz da computação, fizeram uma plataforma de ensino de português para chineses, uma coisa assim, não é? Então, aparentemente, parece que o programa ele fica restrito às áreas tecnológicas, mas ele é mais abrangente, quer dizer, as pessoas precisam ter uma ideia que gere negócio, e aí isso é até mais amplo, né? Por isso que é importante frisar isso. Bom, professor João Vicente, todos os professores aqui presentes, já são 15h24. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma fala, não sei se a FAPEL ainda quer fazer alguma colocação, mas, assim, da parte da Proreitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, da parte do IFAL, posso dizer assim, a gente está à inteira disposição. Eu percebo que o grupo, a gente chegou a 36 pessoas aqui na sala, então a gente tem um grupo interessado, né, na temática, e a gente vai se mobilizar aqui para fazer a divulgação. Eu já coloquei no grupo do WhatsApp do Colégio de Dirigentes, que é um grupo dos diretores dos campi. Ela falou que ela também me enviou por e-mail. Vou enviar por e-mail, né, para o colégio dirigente e para todos os coordenadores de pesquisa, para que eles possam fazer essa divulgação também com esse material já nos campi, e todo o material que foi enviado pela FAPEAL. A gente vai colocar um ponto focal, o professor João Vicente aqui, vai determinar aqui uma pessoa para que faça essa relação, né, esse diálogo com os campi, com os diretores ou os coordenadores de pesquisa e extensão, que vão poder nos ajudar, e coordenadores de cursos que possam nos ajudar nessa divulgação, tá? E a gente fica à disposição da FAPEAL para, mais uma vez, a gente fazer essa parceria, né, e tentar mobilizar aí o máximo que a gente puder de projetos. Eu acredito que agora serão projetos muito mais qualificados, talvez não cheguemos a um número como foi no Centelha 1, de 182, né, talvez por conta da idade aí dos participantes, mas eu entendo que a gente vai chegar com mais qualidade, principalmente porque eu acho que o Centelha 1, como colocou o professor Eugênio, ele também serviu para a gente como um aprendizado, tanto para professores quanto para os nossos estudantes, serviu como aprendizado para essa nova direção que a gente está dando, sem falar das iniciativas que a gente tem tido a partir da Proreitoria de Extensão e da Proreitoria de Pesquisa com as empresas júniores e com as incubadoras,
e as oficinas que a gente tem feito nos campi com a presença do SEBRAE, que também tem sido um importante parceiro para a gente. Então, os campi têm tido aí uma parceria grande com o SEBRAE, que tem capacitado os nossos servidores, né, e servidoras e estudantes. Então, eu entendo que esse Centelha 2 a gente deve ter aí talvez um número menor de propostas, mas um número mais qualificado, né, mais qualificado. Então, conte com a gente está à disposição. E da minha parte é isso. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui, todos os do IFAL, né, todos os diretores aqui presentes, professor Iata, professor Valdemir, professor Felipe, Thiago, professor Damião, professor Éder, todos os coordenadores de pesquisa, coordenadores de extensão, professores aqui que eu conheço, tem alguns colegas aqui, não vou citar todos, senão vou ficar aqui falando, né, o tempo todo, e a vocês da FAPEAL. Só agradecer por esse momento, pela presença, né, e por se engajar numa proposta nova que a gente vem aí com essa bandeira levantando, para que a gente possa ter um número maior de empreendedores nesse estado que está precisando, né, um estado tão pobre, e com tão poucas empresas, assim, principalmente depois da pandemia, como o Eugênio também colocou, que foi bastante afetado. Então, a gente espera ter aí nos próximos anos, com essas ações que tem tido as várias instituições, principalmente da FAPEAL, um número maior de empreendedores, né, um número maior de empregos, para que as pessoas não precisem sair do nosso estado, mas façam com que esse estado se desenvolva cada vez mais. Professor João Vicente, fique à vontade, viu? Minha parte queria agradecer o apoio de vocês e nós estamos também preocupados com a qualidade, professora. Nós temos recursos para criarmos 61 empresas. Mas se a gente conseguir só 40 serão criadas. Nós não vamos investir recurso em propostas que não sejam robustas. Por isso que vocês precisam nos ajudar a treinar, a sensibilizar, fazer com que os grupos consigam trabalhar e amadurecer num pequeno espaço de tempo alguma ideia que já tenham, enfim. Porque a gente não vai apostar recursos, se tivermos que devolver recursos para a fonte, nós vamos devolver, mas queremos ideias que sejam robustas, tá bem? Por isso essa busca pelo apoio de vocês, porque aí a gente sabe que a gente vai conseguir ir mais longe e buscar pessoas que estão dispostas a correr nesse ritmo apressado para submeter ideias fortes, né, e vencedoras. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, minha gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Até mais.